Como planejar o ano que se inicia com sucesso? Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao Identity for the Nations. Meu nome é Maria Alves e hoje eu vou falar um pouco sobre planejamento anual. Como planejar esse ano que se inicia e ter sucesso, chegar lá em dezembro com muitos tics ao invés de frustrações, sim? Mas a primeira questão que fica é: devo me planejar, sim ou não? Então, para responder isso, eu vou ler um texto que se encontra no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, eu quero usar esse texto como referência porque muitas vezes nós caímos naquela ideia de que um cristão não deve se planejar, porque afinal de contas está escrito também na Bíblia que o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. E às vezes as pessoas interpretam de maneira equivocada essa passagem, porque acham que, bem, se o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor, parece dar a impressão de que sempre a vontade do homem está contrária à vontade de Deus. E não é assim que a palavra quer dizer. Quer dizer no sentido de que Deus pesa ali no coração, quer dizer que Deus pesa na balança o coração, as intenções, se aquilo que o homem está desejando é propósito de Deus para sua vida, se são coisas boas, se são coisas que estão de acordo com a sua palavra. Muitas vezes, nossos sonhos também são sonhos de Deus. Muitas vezes Deus coloca os sonhos de Deus em nós. Mas nós temos que entender o tempo e o modo de executar cada coisa. E não é porque está dizendo que Deus pesa o coração e que a última palavra vem dele, que significa que então nós devemos abandonar todo o planejamento, todo o plano e não fazer nunca mais metas nas nossas vidas. Afinal de contas, isso não vem de Deus. Pelo contrário, aqui mesmo nessa passagem está falando que sim, nós devemos nos planejar. E essa palavra inclusive mostra alguém que foi imprudente porque simplesmente começou algo sem planejamento e não pôde terminar porque não sentou para calcular se tinha como executar esse planejamento do início ao fim. E quando nós colocamos nossos planos diante do Senhor, como fala na palavra também, coloque todas as coisas diante de Deus e os seus planos serão bem-sucedidos. Coloque todos os seus sonhos, os seus projetos e realmente colocando ali aos pés dele. Quando nós colocamos aos pés dele, nós também estamos dispostos a escutar um não de Deus. Bem, não é o tempo, não é esse modo, ou simplesmente isso não é para você. Por quê? Porque nós sabemos que Deus tem algo melhor caso ele diga não. Então, a partir desse momento, tanto o sim quanto o não de Deus se torna algo bom para as nossas vidas. Mas isso não significa que nós não devemos nos planejar. Bem, dito isto, respondido sim, nós devemos fazer planos, mas sempre colocando diante de Deus e abrindo aquele espaço para realmente ele fazer parte ali e ele ser o principal, ele ser o sócio ali no seu planejamento, para que todas as coisas sejam bem-sucedidas. Inclusive, quando algo não sair como planejado, você vai poder analisar melhor se realmente foi um erro seu, se aquilo não era para ser daquele jeito, naquele momento, enfim. Você não vai ficar tão perdido e muitas vezes frustrado por nem entender se aquilo realmente era para ser daquele jeito. Mas você vai ter a paz e a convicção de que todas as coisas, inclusive as ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Propósito de quê? De Deus. Então, se você caminha alinhado com o propósito dele, todos os seus planos acabam sendo alinhados ao propósito dele. E para todos os seus planos serem alinhados ao propósito dele, significa que você tem que ter planos. Partindo do princípio que sim, você tem que ter planos para inclusive eles darem errado, caso você seja uma pessoa super pessimista que já pensa que vai fazer os planos para eles darem errado, mas não é esse o intuito do vídeo. Eu quero que você perceba que Deus sim, ele quer sim fazer o que está no seu coração, ele quer realizar os seus sonhos. Meu Deus, que menina antibíblica! Jeremias 29:11 fala que ele quer realizar os nossos sonhos e nos fazer bem, mas muitas vezes nós não estamos querendo realmente o bem. E quando nós abrimos o nosso coração, ele coloca inclusive os planos maravilhosos dele, que nem sempre são os nossos planos maravilhosos, mas significa que igual vão ter planos maravilhosos. A diferença é que muitas vezes não vai ser exatamente tudo aquilo que a gente sonhou da maneira como a gente sonhou, mas nós vamos ter a certeza de que vai ser melhor do que a gente sonhou, mesmo que a princípio nós não estejamos conseguindo enxergar. Tá, eu sei que eu devo me planejar, mas eu não sei como me planejar.
E eu vou te ajudar hoje a saber como eu devo fazer esses planos. A primeira coisa que eu devo me perguntar é: o que eu devo saber para fazer um planejamento eficiente? Então, eu vou fazer 3 perguntas. Ou melhor, vou te dar 3 afirmações. E você, a partir disso, vai ter uma ideia de como e o que deve saber para fazer esses planos. Então, a primeira coisa que eu vou te perguntar é: quais são os seus sonhos? Então, eu vou pegar uma caneta e um papel, ou uma agenda, né? Enfim, no meu caso, e vou escrever quais são os meus sonhos. Mas nesse caso, eu não vou colocar só sonhos que são pequenos, tá? Eu não vou pensar em sonhos que só são realizáveis ao longo de um ano. Eu quero realmente saber quais são os meus sonhos para toda a vida, até aqueles sonhos gigantescos que eu considero impossíveis. Como que eu pensei em fazer isso, tá? Eu vou fazer, sim, todo esse planejamento que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. E, quem sabe, posso, sim, futuramente fazer um outro vídeo mostrando com esse planejamento já prontinho, certo? E se você quiser que eu faça um vídeo assim, deixa nos comentários que talvez vá trazer uma luz, uma clareza melhor. Mas você tem que partir dos seus sonhos. Por isso eu não vou falar aqui dos meus, né? Sejam eles grandes, sejam eles pequenos, pareçam impossíveis ou pareçam bestas, bobos, sabe? Mas são seus sonhos, certo? E não tem sonho nem muito grande, nem muito pequeno, para que você não coloque aqui nesse papel. Então eu resolvi separar em 3 categorias: os grandes, os médios e os pequenos. Tá? E aí eu posso ir partindo ali do maior e mais impossível até o menorzinho, ou eu posso partir de um, por exemplo, assim, que parece bobo, mas que é o sonho da maioria das pessoas, né, pelo menos das mulheres, todos os anos, e que muitas pessoas terminam o ano super frustrado, que é o quê? Emagrecer 5 quilos, emagrecer 10 quilos, e parece bobo, mas é super importante, porque tem a ver com a saúde, tem a ver com a autoestima, tem a ver com a estética, com a beleza, e por que não? Isso não tem nenhum problema, mas muitas vezes parece um sonho bobo, parece um sonho tão pequeno, e porque a gente não coloca realmente o valor que esse sonho tem nele, a gente acaba não executando. Não importa, sabe? Pode ser um sonho assim que parece super impossível. Parece só por um milagre, mas coloque, tá? E eu pensei em um número de 10, certo? 10 sonhos que você quer realizar ao longo desse ano. Mesmo que você não realize todo ele, porque é muito grande para ser realizado em apenas um ano. Vou pensar aqui num sonho que parece impossível. Não pense no porquê desse sonho, tá? Primeiramente, só coloque o que é o sonho, tá? Eu quero ter R$1 milhão na minha conta para viver de renda, enfim. Esse R$1 milhão parece impossível. E ainda mais ao longo de um ano, certo? Não vou pensar por enquanto no porquê que eu quero esse R$1 milhão. Futuramente, sim, eu vou, né, aqui no meu plano, ter que saber o porquê de eu querer esse R$1 milhão. Mas é o meu sonho. É o meu sonho grande que parece impossível. R$1 milhão. E realmente não tem como eu conseguir isso em um ano. Mas se por um acaso eu dividir ali em 10, será que eu consigo 100 mil em um ano? Tá, ainda não consigo, ainda ficou grande. Mas e se eu dividir em 10 de novo? 10 mil. Até que não é tão impossível assim, certo? Então, algo que era impossível foi quebrado em 10 vezes, depois quebradinho de novo, e agora já não é impossível. Pode ser difícil? Pode exigir muito trabalho, sacrifício e esforço, mas já tá mais dentro da minha realidade, da minha cabeça, como algo que é alcançável, certo? Mas se eu dividir isso, uma que vai ser difícil em um ano, mas mesmo assim, olha quanto tempo eu vou demorar até chegar lá. Não importa, isso é para depois, certo? Mas a gente não deve pensar dessa maneira, que o grandão é impossível, porque senão a gente nunca vai dar nem o primeiro passo. E se algo é impossível, se você sabe bem o porquê e você entende que isso está alinhado com o propósito de Deus para sua vida, por mais impossível que pareça, dê o primeiro passo. Faça o seu melhor e deixe o impossível com Deus. Afinal de contas, Ele é o Deus do impossível. Você faz o que é humanamente aquilo que é a sua parte. Porque Deus se encarrega do impossível, mas Ele nunca vai fazer aquilo que você deve fazer. Traga os seus 5 pães e 2 peixinhos e deixe que Ele alimente a multidão, certo? Os seus 2 Macfish, mais o sanduíche ali, o pãozinho com manteiga. E Ele vai alimentar milhões, milhares, centenas, enfim. Faça o seu melhor. E se o seu melhor são 5 pães e 2 peixinhos, dê os 5 pães e os 2 peixinhos. Mas se você pode dar 10 pães e 10 peixinhos, melhor. Se os seus peixinhos tiver 2 quilos cada, melhor. Mas se for uma sardinha desse tamanho, uma sardinha enlatada, se esse é o seu melhor, faça a sua parte e deixa o resultado, o impossível, com Deus. Deixa Ele multiplicar aquilo que é o seu sonho, certo? Então, eu pensei em algo super quantificável, né, como dinheiro. Mas agora tem a segunda pergunta, a segunda afirmação é: por que deste sonho? Já coloquei aqui na minha agendinha, no meu caderninho, os meus 10 sonhos que eu quero realizar esse ano, né? Como eu falei assim, esse sonho grandão que em um ano não consigo, mas já coloquei ali o start, certo?
Coloquei ali, emagrecer 10 quilos, fazer uma viagem, aprender inglês ou um outro idioma, enfim, coloquei ali 10 sonhos, tá? Por enquanto são sonhos. Mas o porquê de cada um desses sonhos? Eu tenho que saber o propósito, eu tenho que entender o porquê. Esses tempos, eu vi um vídeo que eu não lembro o nome, por isso eu não vou deixar aqui, tá? Mas me perdoe. Mas coloquem aí no YouTube e pesquisem os 7 porquês. Depois eu vou tentar encontrar esse vídeo, que eu preciso fazer esse negócio. E eu quero ver até pra, quem sabe, fazer um vídeo aqui no meu canal falando sobre os 7 porquês. Creio eu que é baseado em algum livro, onde você tem que encontrar os 7 porquês de cada sonho seu, tá? Então você vai pensar nesse sonho de ganhar R$1 milhão, enfim, de ter, né, no caso. E você vai pensar, por que eu quero ter esse R$1 milhão? E aí você vai pensar, porque tal coisa, porque eu quero dar uma vida melhor pra minha família. Mas por que eu quero dar uma vida melhor pra minha família? E aí você vai fazendo até chegar no 7º porquê. E segundo ele, eu ainda não fiz isso, mas eu quero fazer, tá? Quando você chegar lá no 7º, você vai chegar na essência daquilo. Você vai descobrir que não se trata de ganhar dinheiro, ou de emagrecer, ou de fazer uma viagem, ou de aprender um idioma. Mas é algo muito mais profundo, algo muito mais lá dentro, na alma, no espírito, lá dentro, no profundo mesmo, que vai te fazer chorar e vai te fazer entender a essência do porquê você tem esse sonho. Te convido a buscar isso, né? E buscar esses 7 porquês. Por que você quer isso? Por quê? Até chegar no 7. Porque aí você vai entender a preciosidade mesmo de um sonho que parece tão pequeno. E a terceira afirmação, que agora é sim uma afirmação, não é uma pergunta, é: sonhos não se realizam. Amiga, mas você tá falando de sonho faz 50 milhões de minutos e você tá vindo me dizer que sonho não se realiza? Sim, sonho não se realiza. O que se realizam são metas. Exatamente. Por que sonhos não se realizam? Porque sonhos ficam na cabeça, você está dormindo e não está fazendo nada para realizá-los. E outros sonhos o sonho é algo muito abstrato, não é algo quantificável, mensurável, específico. Sonho é aquela coisa das ideias. Se é um sonho, é algo inatingível, está em um outro plano, que não é o nosso plano da Terra. Nós temos que trazer à existência coisas que não existem, trazer para a Terra aquilo que muitas vezes já está determinado no céu. Mas a gente não consegue trazer, a gente não consegue ter fé, simplesmente porque nós não entendemos que o que se realiza são metas e não sonhos. E qual é a diferença entre um e outro? Sonho, como eu falei, está no plano das ideias, e as metas realmente podem ser colocadas em um papel e quantificadas, e você pode colocar ali passo a passo como fazer para chegar lá no seu sonho. O sonho é aquela visão lá no futuro. A meta é algo que você traz aqui para sua realidade atual e você pode dividir ela em 10 passos, como eu falei ali. Passo 1, fazer tal coisa. Passo 2, fazer tal coisa. Passo 3, e assim você vai subindo como uma escada, degrau por degrau, e lá em cima você chega no seu tão amado sonho. Não realize sonhos, porque eles não se realizam. Realize metas. E eu quero te falar sobre um planejamento que se chama SMART. É um planejamento para metas, tá? Ele está em inglês, sim, significa inteligente. Por quê? Porque é um planejamento super inteligente. E talvez você já tenha ouvido falar muitas vezes, mas ele é super aplicável. Por isso que talvez você já tenha ouvido falar muitas vezes. Mas se você nunca ouviu, preste atenção, porque eu vou explicar cada um desses passos com exemplo, certo? E o exemplo mais amado e querido e desejado e sonhado pelas mulheres, que é emagrecer 10 quilos, certo? Sonho emagrecer 10 quilos este ano. Não, você não sonha, você tem a meta. Por quê? Porque meta se realiza, sonho não, minha filha. Você vai ficar dormindo, vai sonhar e vai acordar mais gorda. Então, vamos ter meta. Não vamos sonhar, certo? Sonhar pode até, né? Mas acorde para executar esse sonho e faça virar uma meta. Como fazer isso? Primeiro, o S é de specific. É de específico, certo? Tem que ser algo específico. Como eu falei, emagrecer 10 quilos. Mas por quê, né? Pensa nos porquê, pensa em todas aquelas outras coisas que eu falei antes e coloque lá. Só que tem a segunda coisa. Tem que ser mensurável, certo? 10 é um número, é mensurável. Pode ser um outro sonho, que seja muito mais nos planos da ideia, do emocional. Ai, quero me apaixonar e não sei o quê. Tá, mas como eu transformo isso em algo específico e mensurável? É a questão. Então eu tenho que conseguir contar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, que dá 10, né? Tá, vocês entenderam. 1 mais 1, 10 vezes, que dá 10. Por que eu tenho que conseguir contar? Porque eu tenho que enxergar que isso é atingível. 10 é muita coisa, mas 1 quilo já é mais possível, não concorda? Eu posso até não conseguir emagrecer 10 quilos, mas eu consigo 1. Se eu fizer isso mais 10 vezes, eu chego aqui no 10, entendeu? É atingível, mas também tem que ser temporal ali. Eu tenho que saber em quanto tempo eu consigo atingir isso. Eu não posso querer emagrecer 10 quilos em 2 dias. Pode acontecer? Olha, não sei, mas assim, eu sei que não seria saudável. Então, eu quero fazer algo de maneira saudável, principalmente porque, tá? Eu coloquei aqui que
Ah, vou emagrecer 10 quilos em 10 semanas, porque 1 quilo por semana é algo saudável, é algo possível, é algo que o meu corpo consegue. Com o quê? Com exercício. Mas quanto tempo de exercício? Porque eu tenho que saber. Ah, fazer exercício mais 5 minutos ou 3 horas? Ah, 1 hora de exercícios diários e jejum intermitente. Ou a dieta tal, ou só com reeducação alimentar. Ou, sei lá, a alimentação por enquanto eu não vou focar. Ou vai ser só com alimentação e eu vou aos pouquinhos fazendo, sei lá, exercício 3 vezes por semana. Mas você tem que realmente quantificar, colocar em números isso e transformar isso em algo possível em um prazo. E por que eu quero fazer isso? Para aumentar a minha saúde, pois estou acima do peso. Enfim, aí você faz lá os 7 porquês realmente e chega lá no cerne, na essência da questão. Mas eu coloquei aqui de uma maneira mais geral, certo? E você pode aplicar isso para qualquer coisa. Tem aqui o R, né, que eu não falei, que é o de relevante. E essa relevância é no sentido de importância para mim. Porque quando eu coloco ali, ó, 10 sonhos ou 10 metas, eu quero colocar do mais relevante, do mais importante até o menos. Por isso que é importante fazer esses 7 porquês, porque você vai realmente entender o que é importante na sua vida e onde você deve focar. Porque quando você abre muito leque e quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, você acaba que você não faz nada. E é por isso que os planos do início do ano se frustram até o final do ano. Porque você quis 1000 coisas e no fim nem começou nenhuma. Você tem que focar. Quando você foca, você se concentra naquilo. Quando você olha para algo, você chega nesse algo. Quando você olha para um lugar, você chega nesse lugar. Quando você não perde o foco e não olha para outros lados, certo? Então, a constância e a disciplina de dia após dia, de semana após semana, focar nesse algo e realmente permanecer focado nesse algo, que aí é o outro ponto, né? É permanecer dentro dessas metas. Porque o que pode acontecer? Ah, aconteceu de um dia eu não consegui fazer exercício, não consegui me alimentar direito, enfiei o pé na jaca, comei 2 pizzas de 3 quilos cada uma e guardei todos os quilinhos que eu tinha emagrecido. Não importa. Quando você... Ah, talvez você não consiga emagrecer em 10 semanas, mas em 12, 13. Pode ser que sua meta tenha se estendido por algumas semanas. Mas se você desistir agora no meio do caminho, você nunca vai chegar realmente lá no final, no ponto de chegada. Porque se por causa de um errinho você desiste, você nunca vai chegar lá no final. E você tem que entender que esses percalços, esses problemas ou essas mudanças de plano vão acontecer, mas o importante é, assim que possível, volte para o mesmo plano e siga. Se tem que aumentar ali 1, 2, 3 semanas a mais para que essa meta se realize, ou é um planejamento que é a longo prazo, então não vai se realizar completamente esse ano. Não tem problema, se você queria realizar 10%, mas você conseguiu só 5%, não tem problema. No próximo ano, busca acrescentar esses outros 5 ou 10, enfim, porque tem que ser algo atingível. E tem que também lembrar que nem tudo acontece do jeito que a gente quer. Então, pode ser que ao longo do tempo você perceba que, não consigo 1 quilo, mas eu consigo meio. Então, a única coisa que você vai fazer é mudar a questão do tempo. Ao invés de 10 semanas, você vai aumentar para 20. Você não vai chegar no final das contas com os 10 quilos a menos? Que diferença vai fazer 10 ou 20 semanas? A diferença real, se você no final vai estar com o mesmo resultado, a diferença real é se você desistir, porque se você desistir, você nunca vai chegar na sua meta, entendeu? Então, se tiver que aumentar o prazo, e é essa questão, muitas vezes as pessoas se desesperam e desistem no meio do caminho, porque percebem que tem que aumentar aquele prazo inicial que colocou, mas não tem problema. Simples, continua caminhando. O problema é você parar. Porque existe a tal de uma lei da inércia, aquela lei perturbada, misericórdia, que o que está parado tende a permanecer parado, mas o que está em movimento tende a permanecer em movimento. Se você está caminhando para a sua meta e você simplesmente vê que não está com tanta facilidade quanto você pensava, você parar, vai ser 1000 vezes pior. Então, não pare. Siga adiante, mesmo que com mais pedras e mais tropeços do que você imaginou, mas coloque Deus no centro e siga, que uma hora você vai chegar lá. A posição, se vai ser em primeiro, segundo, terceiro ou em último lugar, bem, mas você vai chegar lá. E chega lá, de preferência, de uma maneira saudável, com uma mentalidade saudável. Não vai chegar toda estrupiada, pelo amor de Deus. Seguindo esse raciocínio, existe algo que eu chamo de o poder dos pequenos passos. Aqui eu não vou falar de uma maneira tão profunda, eu quero fazer um vídeo só sobre isso. Mas é o que eu chamei de o poder dos pequenos passos, tá? Que eu falo sobre o efeito Duolingo, né? Que eu comecei a aprender inglês, né? Tipo, era uma zero à esquerda, aquela coisinha assim eu só sabia o verbo to be que eu aprendi na escola. Passei 10 anos estudando e aprendi só isso. Passei vergonha nas minhas andanças da vida, né? Que eu morei com pessoas de países que falam inglês, convivi, tive liderança, fui pra Índia também. E eu passei muita vergonha nessa vida, tá? Mas águas passadas não movem moinhos. A questão é que todas essas vergonhas, esses micos internacionais que eu passei, serviram pra eu criar vergonha na minha cara e começar a usar o Duolingo lá, que eu tava há 50 anos já com ele instalado e nunca usava. Gente, esse vídeo não é patrocinado, tá? Mas poderia, né? Já que eu estou falando bem de você, Duolingo. A questão é que, assim, ó, eu nunca conseguia permanecer, e a vez que eu mais permaneci fazendo, assim, todos os dias, sem perder as ofensivas lá, se você nunca baixou, baixa pra ver esses negócios aí de ofensiva e pra aprender um idioma novo, né? E aí eu pensei, eu preciso aprender de algum jeito, e eu não tenho dinheiro para pagar, então eu vou fazer de graça. Como posso fazer de graça? Em casa com um aplicativo. E eu fui estudando aos pouquinhos, e eu chegava ali a 10 dias, a 20 dias, a 30, acho que 34, 30, acho que foi 34, e perdi
esqueci por 2, 3 dias, não lembrei que o tal do aplicativo existia e era uma frustração. Até que eu criei vergonha na cara e pensei, não, gente, uma atividade ali, 2 minutos. Eu consigo fazer em menos de 2 minutos, às vezes, a atividade. Pra não perder essa ofensiva. Então, eu comecei com esse pensamento. Bem, eu vou fazer pelo menos pra não passar vergonha e a raiva de perder todos os dias ganhados ali. Porque eles têm aquelas contagens de quantos dias você tá, né? Muitas vezes eu faço assim, muitas vezes eu faço mais tempo, mas a questão é, eu já estou há mais de 240 dias ininterruptos. Tem lá um negocinho que você paga ali, umas 200 moedinhas lá quando você perde um dia, tá? Eu já perdi várias vezes. Mas como você tá perdendo dinheirinhos, assim, você acaba se forçando a gastar 2 minutinhos do seu tempo pra não perder 200 dinheirinhos. É o dinheirinho, assim, que não é dinheiro mesmo, mas é 200 pontos ali, e eu não quero perder eles, porque vai ter hora que vai zerar, né? E é muita coisa. E, tipo, a gente nunca tem muito, sabe? Então, eu resolvi que eu ia fazer todos os dias, mesmo que fosse aquele pouquinho. Eu estou há quase um ano ininterruptamente, e eu percebi que eu já não teria tanto medo de chegar numa pessoa pra perguntar onde é o banheiro, como eu posso tomar água, ou chegar num restaurante, ou, sei lá, ter uma conversa básica com um gringo, tipo assim, não sou uma poliglota, não sei, assim, o avançado do inglês, mas eu vi que eu saí do zero, eu vi que eu já não passaria tanta vergonha como eu passei caso eu fosse pra outro país agora. Então é aquela coisa, foram ali, é tipo literalmente igual aquele versículo do Inventários, né, do livro Inventários, depois você procura aí o livro na sua Bíblia, Inventários de Maria, de grão em grão a galinha enche o papo. Cara, faça isso, é super bíblico, não é versículo, mas é bíblico, de grão em grão a galinha enche o papo. O poder dos pequenos passos, certo? Então vá aos pouquinhos por dia que você vai chegar lá, certo? Se planeje, realmente siga o seu planejamento, sabe? Tenha constância e disciplina, que aí é tema para outro vídeo, porque aí realmente você vai ter que ter. E se caiu, tropeça, mas não sai da dança, sabe? Assim, ó, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e permanece caminhando, certo? É Cirilo, né? Levanta e canta, canta alegremente a filha de Deus, sacode a poeira. Parece aqueles axé, né? Mas é axé do pastor Antônio Cirilo. Ah, eu gostava quando era criança, tá? Levantando o chão, sacode o pó. Jesus é o Senhor. Pensa eu nos cultos com 13 anos cantando e dançando essa música, com esses cabelos pra cima, assim, encaixado. Gente, era muito legal. Deus quer que você planeje, mas Ele pesa os corações. Provérbios 16, 3. Por hoje era isso, espero que você tenha um ano maravilhoso, feliz ano novo, feliz 2020, que seja um ano assim, ó, de muitos frutos, de muitas colheitas de coisas boas, né? Espero que você tenha plantado coisas boas ao longo desses últimos anos, mesmo que tenham sido assim, ó, anos que misericórdia, mas foram anos pra plantar, não foram anos pra colher, mas foram anos pra plantar. E esse ano vai ser um ano de muita colheita, de todos os planejamentos e sonhos e sementes e tudo que você plantou. E continue plantando, continue planejando, continue executando, fazendo o que você já tem feito, ou comece a fazer aquilo que você não tem feito, né? Que você vai ver que no final das contas vai dar muito resultado. E você vai me agradecer ali no 31 de dezembro, vai dizer muito obrigado por essa explicação e porque eu consegui realizar os meus sonhos para este ano, minhas metas. Chegue no dia 31 de dezembro assim, ó, com alegrias e vitórias pra contar e não com frustrações de, mais um ano eu não consegui. Se cair, levanta do chão, sacode a poeira e vai em frente. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!